Paz do Senhor. Amém. Amém. Abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo 22. Isaías, capítulo 22. Aleluia. O tema dessa mensagem é chaves espirituais. Isaías 22. Amém. Eu vim com alguns chaveiros aqui que representam algo espiritual para mim. Tem um chaveiro que tem um candelabro aqui. Tem um chaveiro que está escrito Eu Amo Nova York. E um chaveiro de guitarra. Cada um desses chaveiros simboliza algo para mim. E uma chave que algum dia vai encaixar neles. Que tem a ver com o que eles significam para mim, para minha vida. E essa semana eu tenho refletido muito sobre chaveiros, sobre chave. E o Senhor ministrou no meu coração essa mensagem. Eu fui estudar e pesquisar sobre as chaves na Bíblia. E chaves espirituais. E todos nós temos chave. Você pegou na chave hoje? Você colocou a mão numa chave? Colocou a mão numa chave. A gente tem chaves. E quando a gente começa a ter responsabilidades, ou a gente sai de casa para fazer alguma coisa e precisa voltar para casa e não tem a chave, às vezes os nossos familiares eles combinam para deixar a chave em algum lugar específico. Ou você tira uma cópia para ter a chave. Precisamos de chave para abrir cadeados, chaves para abrir portas de carro, para abrir portas de banco. Precisamos de chave para muitas coisas. A tecnologia avançou tanto, mas as pessoas ainda precisam de chaves. É uma coisa tão antiga que ainda precisamos nos dias de hoje, que ainda não conseguiram trocar. Porque é uma segurança tão diferente. É algo tão profundo que há nas chaves e nós vamos estudar isso hoje. A chave usada no tempo do Antigo Testamento era muito diferente de hoje. Ela era uma peça de madeira ajustada com arames e pregos pequenos. E quando ela introduzia numa concavidade que servia de fechadura, ela levantava outras peças dentro da chapa e desse modo fazia recuar uma lingueta que tinha. E isso era comum entre os mouros, ver um homem de autoridade andando com uma chave muito grande de metal, que era amarela, presa ao ombro num pedaço de pano. E nós vamos entender isso na mensagem de hoje. Então vamos ler ali Isaías capítulo 22, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador com Sebna, um mordomo, e pergunta-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da sua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor! Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, repita Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica. E repare que a túnica estava sobre Sebna, e Deus retira a túnica de Sebna e coloca sobre Eliaquim. Cingi-lo-ei com a sua faixa, e lhe entregarei nas mãos o seu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro, e repare aqui o que a gente falou, que antigamente a chave estava sobre o ombro daqueles que tinham autoridade. Então, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Para entendermos essa palavra, precisamos voltar à história em Crônicas e entendemos que Sebna era um administrador que servia ao rei Ezequias. Ele carregava as chaves de Davi,
onde tinha os depósitos e os locais secretos. Sebna se destacava muito por seu trabalho, mas ele abusou dessa autoridade e mandou fazer uma sepultura poderosa para perpetuar o seu nome, ferindo a santidade de Deus, querendo ser igual a Deus. E aí nós lemos ali que Deus fere e lança uma maldição sobre a vida de Sebna e fala que a sua autoridade ou a sua função vai para um cara chamado Eliaquim. Isaías traz a palavra dizendo que Sebna seria retirado da sua posição por ter deixado levar pelo poder que ele tinha recebido. Então Deus escolhe Eliaquim, que era filho do sacerdote Ilquias, para carregar as chaves. Eliaquim precisava ser santo, fiel, humilde, valente, disciplinado, próspero, justo, com autoridade, sábio, incorruptível, empreendedor e conquistador, porque ele andava com todas as chaves. Ele andava com todas as chaves do reinado de Ezequias. Então ele andava com as chaves dos depósitos, as chaves dos tesouros, onde ficavam os dinheiros, as chaves de todos os lugares. As chaves das prisões, ele era o homem da chavinha. Na escola, no meu ensino médio, tinha um homem que ele era responsável por levar todas as chaves. Se você precisava de uma chave, você tinha que procurar ele. Uma mulher? Não sei, era uma mulher. A professora da chavinha? No meu caso era o Marco, o vice-diretor, que andava com as chaves. Então o que você precisava, você ia atrás dele, que ele tinha a chave do Salão Nobre. O Salão Nobre era o lugar mais especial do colégio onde eu estudava, era onde as coisas mais importantes aconteciam, os eventos aconteciam ali. Então eu queria fazer um culto no Salão Nobre, toda vez tinha que ir lá pedir para ele. Pede a chave para ele liberar a chave do Salão Nobre. E ele ficava se achando que ele tinha a chave do Salão Nobre para abrir lá. E era uma responsabilidade muito grande para mim ou para qualquer pessoa ter a chave do Salão Nobre. Porque se você perdesse aquela chave, eu não sei o que aconteceria. E Eliaquim, ele era esse homem, o homem que andava com as chaves do reinado inteiro. O significado de Eliaquim é muito importante. Significa o que Deus levanta. Eliaquim, aquele que Deus levanta. Indica uma pessoa de raciocínio rápido e brilhante, o que faz dela uma companhia muito agradável. Ele cativa com facilidade todo mundo à sua volta e se vale disso para pedir favores quando precisa deles, porque sabe que ninguém os negará. Então Eliaquim é uma pessoa muito especial no reino, porque ele tem muitas chaves. E o Senhor quer liberar essas chaves sobre nós. Existe uma promessa de Deus para que recebamos essas chaves, essas aberturas de portas sobrenaturais. Abra a palavra de Deus em Mateus 16, versículo 19. Aleluia. Chaves espirituais. Vamos ler a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas, repare, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha que profunda essa palavra. O Senhor pergunta para os discípulos quem ele é, e o único que tem aquela revelação da identidade de Jesus é Pedro. E nós temos essa herança. Jesus tem as chaves de um rei, de um reino, e ele não ficou com essas chaves. Ele não precisava delas, porque Jesus pode entrar no lugar que ele quiser. Jesus, ele toma essas chaves e ele encarrega Pedro delas. Jesus dá essas chaves para ele. Olha, Pedro, eu estou te dando as chaves do reino. Isso é muito forte, ele está dando as chaves espirituais para Pedro. Há uma autoridade apostólica para Pedro exercer o ministério apostólico. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E eu estava meditando, reino dos céus, Jerusalém, novos céus e nova terra, e eu comecei a meditar que existem 12 chaves espirituais para 12 portas de Jerusalém. Em Neemias nós vemos 12 portas.
Na cidade de Jerusalém, que hoje existe, há 12 portas. E no tempo de Neemias essas portas tinham alguns nomes. E até hoje elas têm esses nomes. E nós vamos descobrir quais são as chaves espirituais para abrirmos essas portas espirituais, o que elas simbolizam para nós. O meu pai tem um estudo sobre a reconstrução dos muros de Neemias e ele fala muito forte sobre o significado de cada porta. Mas nós vamos focar aqui sobre as chaves e o que elas simbolizam para abrirmos essas coisas na nossa vida, amém? Então abra a palavra de Deus em Neemias 3,15. Antes de Esther, antes de Jó, Salmos, Jó, Esther, Neemias, está ali voltando de trás para frente. Neemias 3,15. A palavra de Deus diz assim: a porta da fonte reparou Salum, filho de Coozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e assentou as portas dos seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi. Essa porta, ela ficava próxima ao tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença, em João 9, versículo 10 e 11. Como o próprio nome diz, próximo a essa porta havia uma fonte, uma nascente de águas cristalinas e puras. Nós vemos em João 4,14, aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A primeira chave para abrir essas fontes espirituais da nossa vida, fonte que gere águas vivas sobre nós, é a chave da capacitação e conquista. Repita, chave de capacitação e conquista. Chave de capacitação e conquista. Noé tinha essa chave de uma capacitação espiritual para construir coisas para Deus, para empreender coisas. Noé fez o que ninguém fez, ele construiu uma arca para salvar. É interessante que em João 4,14 diz que a fonte de água, ela salta para a vida eterna. Ela gera vida, essa fonte de água gera vida. Fontes de águas, chave de capacitação e conquista. Abre a palavra de Deus em Êxodo 31. Vemos uma pessoa capacitada por Deus, gerando fonte, gerando água. Águas espirituais. O segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo 31. A palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Outra tradução diz capacitei. Alguém tem capacitei? O capacitei do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para trabalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Isso é interessante, que o Espírito de Deus o ensinou a mexer com madeira. O Espírito Santo o instruiu para fazer desenhos, para trabalhar. Então, o Espírito do Senhor pode nos capacitar ficasse pleno do Espírito, completo do Espírito. E isso deu a ele capacidade em sua área. Deu conquista, gerou fonte. Então, isso gera fonte sobre a nossa vida. Vemos em Daniel capítulo 1, versículo 10. Não precisa abrir, eu vou abrir aqui para a gente ler. Daniel, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Na verdade é o versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, capacitados, que fossem competentes, capacitados para assistirem no palácio do rei. Daniel tinha capacitação de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a capacidade do Espírito Santo, instruídos em toda a sabedoria, na ciência, capacitação. Então a primeira chave que abre a porta da fonte é a chave da capacitação. Vemos em Atos capítulo 2, versículo 4, e isso está intimamente ligado a ser cheio do Espírito Santo. Toda vez que estamos cheios, olha que interessante, Jesus diz, aquele que bebe água. Quando a gente bebe muita água,
nós ficamos tão cheios que não conseguimos mais comer, ou se estamos comendo um alimento e temos um líquido do nosso lado e começamos a beber muito, não conseguimos mais comer, porque estamos cheios, plenos. E em João 4,14 que lemos, diz que Jesus pede aos seus discípulos: bebam sobre mim, bebam de mim e vocês terão fonte. Bebam sobre mim, sejam completos do Espírito, sejam completos de mim mesmo. Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Em Atos 2,4 eles foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, gerou uma fonte de águas vivas no interior deles. 2 Timóteo 3,17 diz: o homem de Deus se torna perfeito, capacitado por toda obra, para toda obra. Então, a primeira chave que precisamos para abrir a porta da fonte de Jerusalém, do reino dos céus, é a chave da... Qual que é a chave? A chave da capacitação e conquista. Conquistamos as coisas com Deus através do nosso trabalho, através dessas coisas que nós temos, da nossa capacitação. Então você é capacitado, minha mãe é capacitada na costura, eu sou capacitado no designer, você é capacitado em coisas para fazer ao Senhor, capacitado pelo Espírito Santo na obra de Deus, não apenas no trabalho secular, mas na obra de Deus para fazer coisas para Deus, para gerar vidas eternas, para gerar vida eterna, para gerar vida espiritual, amém? Neemias 3,6, a palavra de Deus diz sobre a porta velha. Joiada, filho de Pazéia e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha e colocaram vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta velha, ela representa o passado que devemos deixar de lado. É o velho homem que precisa morrer para o mundo e hoje somos uma nova criatura. E é interessante meditar que a palavra de Deus ela é imutável. Apesar de toda a sua antiguidade, ela nunca mais ela não fica velha. A palavra de Deus ela é viva. Ela não está na moda, ela não está em nenhum padrão humano de nenhum século, mas pela unção do Espírito Santo ela se renova a cada dia. E para sermos curados do passado, das coisas que aconteceram no passado, precisamos da chave da gratidão e fidelidade. Repita, a chave da gratidão e fidelidade. A gratidão na nossa vida, sermos gratos pelo que o Senhor está fazendo, sermos agradecidos. Nos Salmos nós vemos o salmista chamando o povo de Jerusalém, dizendo: vamos entrar no santuário com ações de graças. Vamos entrar no santuário com ações de graças. No Brasil nós não temos esse costume, mas nos Estados Unidos, um pouco antes do Natal, eles têm ações de graças. É um dia onde eles agradecem pelo que o Senhor tem feito. Thanksgiving Day. É o dia das ações de graças. O dia onde eles se sentam à mesa. É feita uma ceia, como nós aqui no Brasil fazemos a ceia do Natal. O dia de ações de graças é até mais forte, mais espiritual para eles do que o dia do Natal. Porque eles agradecem tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Agradecem o trabalho, agradecem as coisas. É esse agradecimento da nossa alma. Esse agradecimento do que o Senhor tem feito no presente nos cura do passado, nos cura das coisas do passado, porque nós não precisamos olhar para trás e ter saudade, porque nós estamos gratos do que está acontecendo agora, estamos gratos, sabemos que essa gratidão nos levará a um lugar, estamos gratos porque sabemos que o Senhor nos levará a um lugar de paz, a um lugar de consolo, a um lugar de segurança, sabemos que o Senhor está nos levando para um lugar certo. Fidelidade, a fidelidade não nos deixa olhar para trás. Lembra da vida de Ló? Ló era grato ao Senhor, mas a sua família olha para trás. O Senhor disse: não olha para trás porque vocês vão se tornar estátua de sal. A esposa de Ló e as suas filhas olham para trás e elas se tornam estátuas de sal porque elas não tinham essa gratidão de que Deus estava levando elas para um lugar melhor. Não tinham essa gratidão. Deus, obrigado por nos livrar. A cidade estava queimando. Mas essa gratidão não estava em Deus, mas estava nos bens. É interessante nós termos essa gratidão em Deus, das coisas que Deus está fazendo, sermos gratos pela obra da cruz, pela redenção. Senhor, obrigado, porque nós temos o que temos. Somos o que somos. Pessoas estão sofrendo. Se eu tenho um miojo para se alimentar, se eu tenho poucas coisas, pessoas estão comendo lavagem, pessoas estão comendo água, pessoas estão comendo grama. Na Coreia do Norte, eu vi uma foto muito forte recentemente, onde eles estão colhendo gramas do chão para comer.
E eles não comem isso, não é da cultura deles comer isso, mas eles estão fazendo isso porque está faltando comida. Então essa gratidão, essa chave da gratidão, ela escancara essa porta velha, ela quebra esse passado sobre nós. Nós ficamos gratos diante de Deus, essa fidelidade. Jó venceu porque ele foi fiel, ele não olha para o passado e diz, Senhor, lá atrás, ele começa a receber tudo em dobro porque ele era fiel. Jó foi fiel. A situação dele foi tão difícil, ele perdeu todas as coisas. Ele começa a olhar para o passado e ver que ele tinha tudo, e ele perde tudo, mas a fidelidade. Então a gratidão e a fidelidade precisam andar em união. Gratidão e fidelidade, andar em união. Jeremias 6,16 diz, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Amém? Chave, qual que é essa chave? Chave da gratidão, vamos falar mais forte, chave da gratidão e fidelidade. Chave da gratidão e fidelidade. Amém. A outra porta está em Neemias 3:28. Diz assim, para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. A porta dos cavalos era onde ficavam os cavalos que eram usados nas guerras. Ela simbolizava as batalhas. Então toda vez que tinha uma batalha em Israel, eles abriam essas portas para pegar os cavalos e cavalgar e ir além. Então, para enfrentar as lutas diárias, precisamos de qual chave para abrir a porta dos cavalos? A chave da autoridade do mundo espiritual. Então precisamos entender que o Senhor tem dado essa chave que Ele deu a Pedro, que Ele deu à igreja. Essas chaves do reino, a chave da gratidão, da fidelidade. A primeira chave, qual foi a chave que a gente disse? A primeira? Isso, a chave da capacitação e da conquista. A chave da gratidão e da fidelidade. E agora a chave da autoridade do mundo espiritual. Essa chave, ela abre, ela rompe os cavalos. Os cavalos de guerra vêm sobre a nossa vida. Nós começamos a agir com autoridade. Nossa palavra é com autoridade. Nós lançamos a nossa palavra com autoridade. Nós falamos com autoridade. O mundo espiritual é rompido. Liberamos os cavalos de Deus. Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Essa chave libera os cavalos de Deus. Precisamos dessa autoridade sobre a nossa boca. Aquilo que declararmos é verdade. Aquilo que declararmos vai acontecer. Temos autoridade para dizer aquilo. Jesus envia os seus discípulos para curar os enfermos e eles voltam felizes. Vamos abrir Lucas 10. Lucas 10, versículo 17. Aleluia. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no céu. Então, Jesus nos relembra que há autoridade na vida deles, há autoridade na palavra, há autoridade naquilo que eles estão declarando. Então, a chave da autoridade do mundo espiritual, ela libera esses cavalos de guerra sobre a nossa vida. Precisamos orar pedindo ao Senhor autoridade da nossa boca, autoridade quando nós falemos. Uma mulher, ela é esposa do T.L. Osborne, Daisy Osborne. Ela estava na África pregando ao Senhor e eles tinham muitos desafios de pessoas ocultistas, porque eles curavam muitas pessoas enfermas, faziam grandes concentrações, as pessoas eram curadas. E há uma experiência muito forte de autoridade no mundo espiritual dessa mulher, que o seu esposo usa em algum dos livros dele. Eles foram desafiados por um mago, um homem que mexia com magia negra, que mexia com espíritos malignos. Ele chega num lugar e ele fala: esse lugar é meu, vocês não vão fazer nada nesse lugar, essa cidade é minha. Ele veio representando uma potestade inteira para aquela mulher e eles se fecharam numa sala. Esse cara, o presidente da cidade e o seu esposo, e eles se fecharam.
e ela falou assim: eu te desafio a orar contra o meu Deus, porque o meu Deus vai responder por mim. E ele levou elas levaram um cajado lá, e ele levou uma cobra, começou a controlar a cobra, e ela orou contra a cobra, e a cobra virou um cajado. Ela pegou a cobra na mão, a cobra dele assim, e ela segurou, e a cobra virou um cajado. Aquilo que aconteceu em Moisés aconteceu, a cobra endureceu e virou um cajado, ela segurou. Aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, aquela guerra que Moisés teve contra os servos de Faraó, aconteceu com ela. Muitas pessoas não acreditam, mas está nos seus livros, tem até a foto deles, assim, do mago lá e dela. E então ele abriu a oportunidade para que eles fizessem esse culto em céu aberto nessa cidade, porque ela teve autoridade. Ela teve autoridade. O Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Às vezes passamos por lutas, por problemas, às vezes damos resposta a notícias ruins que recebemos, mas nós temos autoridade. Precisamos usar a palavra de Deus, a boca, precisamos dizer as coisas. A autoridade está na boca, nós precisamos falar, colocar para fora. Então a autoridade representa isso, colocar para fora. Precisamos colocar, emitir, dizer em voz alta. Jesus disse para o inimigo. Às vezes nós estamos com uma luta anterior e nós lutamos muito com a mente. Lutamos espiritualmente na mente as coisas. Precisamos dizer em voz alta. Quando o inimigo se manifesta, precisamos dizer em voz alta. Você está amarrado, precisamos dizer os versículos. Eis que o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Essa voz audível quebra essa porta. A porta dos cavalos. O Senhor libera esses cavalos na nossa vida. Amém? A porta do monturo está em Neemias 3,14. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Rebaque, maioral do distrito de Bet-Yaquerem. Ele edificou e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta do monturo era a porta do lixo, né? A porta dessas coisas, do lixo, de todas as coisas ruins, ficava no monturo. E as coisas ruins são o mundo jaz no maligno. E para vencermos isso, precisamos da chave da fé. A chave da fé, nós vencemos o mundo. Isso está em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O inimigo tem lutado contra a nossa fé para lançar uma incredulidade no nosso coração, com as mortes, com o seu lixo, com as coisas que ele lança no mundo. Precisamos de fé. Precisamos orar, Senhor, nos dá fé. Precisamos orar para que o Senhor nos dê essa fé, chave da fé. A chave da fé, ela rompe a porta do monturo, ela rompe o lixo que está ao nosso derredor. Nós temos fé de que o lixo vai ser limpo, que o Senhor vai limpar, que o Senhor vai abrir, que o Senhor vai mudar as coisas. Precisamos ter essa fé, que com os olhos da fé precisamos ver as coisas que estão no mundo invisível. Podemos ver que o que está agindo no terreno, o que está agindo no ser humano é algo espiritual, são espíritos malignos, são coisas que o homem deixou, coisas que o homem permitiu que acontecesse. Não é por ele mesmo, não é uma vontade de Deus. Porque às vezes olhamos para o noticiário, olhamos para o lixo que o mundo nos mostra, ou joga para nós, para a igreja, e o inimigo quer nos culpar como igreja. Ele quer culpar a igreja das coisas que estão acontecendo. Isso está errado. Isso está errado porque nós estamos andando pelo Espírito Santo, sendo guiados por Deus. Se nós olharmos no Antigo Testamento, era a mesma coisa que dizer assim, que as pragas que estavam acontecendo no Egito era a culpa dos hebreus. Né? O que o povo egípcio estava dizendo era para Faraó: Faraó, manda esse povo logo embora. Essas pragas são culpa deles. Só que Moisés, naquela autoridade e na fé, sabia que eles seriam expulsos daquele lugar. O Senhor estava oprimindo aquela terra porque eles estavam oprimindo o povo de Deus. Essa era a verdade. Eles estavam oprimindo o Senhor. Então as coisas acontecem porque as pessoas desonram a Deus, tiram o Senhor do centro, não honram ao Senhor, não cuidam da natureza, que foi algo que o Senhor nos estabeleceu. E isso se torna um lixo para nós. Precisamos de fé. Amém? A chave da fé. Então falamos sobre a chave da conquista, da capacitação, a chave da gratidão. Dissemos sobre a chave da autoridade do mundo espiritual e da chave da fé que abre essas portas. Amém? Outra chave é a chave da prosperidade. Neemias 3:3, os filhos de Hassenai edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos.
Essa porta era usada como um local de encontro para a venda dos peixes e ali restaurada atraía muitos comerciantes de várias regiões. Então precisamos dessa chave. A chave da prosperidade abre e escancara os peixes na nossa vida. Ela escancara aí sobre a nossa vida. Provérbios 3,16, vida longa de dias está em sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Gênesis 26. A palavra de Deus diz assim. Aleluia. Multiplicarei a sua descendência com as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações. Nós vemos Isaac abrindo covas ali e uma vira 100. O homem prosperou e ficou riquíssimo. Depois vemos Jacó e as ovelhas com Labão. Ele tinha a chave da prosperidade em suas mãos. Ele profetiza, ele gera, a vida dele é próspera, porque o Senhor o abençoou. Precisamos dessa chave da prosperidade. Amém? A chave do amor e do resgate. Essa chave eu achei muito interessante, muito profunda. A chave do amor e a chave do resgate. Ela abre a porta do pátio do cárcere. Neemias 3:25. Oh, aleluia. Glória a Deus. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior que está junto ao pátio do cárcere, e depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Essa porta, o cárcere era uma prisão subterrânea que havia em Jerusalém, e nesse pátio que levava esse nome, os detentos saíam para caminhar e pegar sol. Foi nesse pátio também que o profeta Jeremias ficou preso em Jeremias 32:2. Essa porta simboliza cadeias e prisões que tentam assolar a vida dos servos de Deus, e por isso temos que estar com essa área totalmente restaurada, porque essa porta é onde nós temos que manter essa vigilância do Senhor. E como nós temos isso? Agindo como resgatadores, com amor. Em Ruth 4:1 diz algo muito importante. Aleluia. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se. Olha que interessante, ele estava subindo para a porta da cidade, assentou ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. E então disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-se. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. E disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la. Resgata-a, se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então, essa chave gera um amor profundo no nosso coração. Essa chave do amor, essa chave do resgate, ela rompe as portas do cárcere. É a chave do amor profundo por Deus. Quando nós temos esse amor profundo por Jesus, um amor profundo sobre quem Jesus é, ele rompe essas cadeias e prisões da nossa alma. Ele rompe aquilo que nos prende, aquilo que nos deixa presos em coisas. Nós estamos livres em seu amor. Essa chave do amor, essa chave do resgate. A chave do resgate nos torna um resgatador. Entramos em prisões e resgatamos as outras vidas. Não só prisões da nossa alma, mas nós resgatamos as pessoas das suas prisões. Tiramos elas das suas prisões de seus vícios, das prisões dos seus problemas, das prisões que elas estão, ou de próprias prisões materiais, prisões naturais. Se tornamos resgatadores. A chave, qual que é essa chave? A chave do amor e do resgate. Vamos repetir junto? Chave do amor e resgate.
Então a chave do amor e do resgate rompe os cárceres, rompe as prisões. O amor profundo na nossa alma quebra toda prisão, quebra tudo aquilo que tenta assolar a nossa vida. Nós resgatamos aqueles que estão sobre prisões, sobre grilhões, sobre cadeias. Amém? Em Neemias 3:26 fala sobre a porta das águas. Essa porta era um lugar onde tinha uma corrente de águas limpas e cristalinas. Ela representa o nosso encontro com o Senhor Jesus, onde nós bebemos a água que Cristo dá, e é o lugar do encontro com Deus e a sua palavra. É o lugar escolhido pelo sacerdote Esdras para ler a palavra de Deus. Em Neemias 8 diz assim: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, eles estavam diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Eles ficaram por horas ouvindo a lei, eles ficaram por horas de pé ouvindo a palavra de Deus. Esse foi um dos maiores avivamentos da história, diante da porta das águas, que é esse encontro sobrenatural com o Mestre. Em Malaquias 3:12, recebemos o nosso Isaque, os nossos dias de riso, pois somos o povo mais feliz da terra. Como rompemos a porta das águas? Com a chave do quebrantamento e da felicidade. É interessante que o quebrantamento está ligado a lágrimas. Não existe quebrantamento sem lágrimas. E águas, a porta das águas está... qual que é a porta das águas? É a chave do quebrantamento e da felicidade. Quando nós rimos muito, quando você está gargalhando demais, você está rindo muito, você começa a chorar de rir. Você começa a chorar de dar risada. E o quebrantamento, a sua profunda tristeza também traz lágrimas aos seus olhos, traz águas. Então a chave do quebrantamento e da felicidade nos leva à íntima comunhão de Cristo. Amém? Então podemos repetir isso. A chave do quebrantamento e da felicidade nos leva a uma comunhão íntima com Jesus. Então essa chave do quebrantamento e da felicidade escancara a porta das águas. Ela abre essas portas para que possamos viver nas correntes, nas águas limpas de Jesus. Então precisamos pedir isso ao Senhor. Bem-aventurados são os que choram. É interessante, aqueles que são felizes, os que choram. Os que choram são felizes. E às vezes todo mundo fala que aquele que chora está triste. Às vezes você está chorando, você está ali quebrantado, tendo um profundo quebrantamento com o Senhor ali, mas você está com um encontro na porta das águas. Você está encontrando o Mestre na porta das águas. O quebrantamento traz paz ao nosso coração. Isso é muito importante dizer. O quebrantamento purifica a nossa alma, limpa. É importante termos longas sessões, longos tempos de quebrantamento ao Senhor. Precisamos colocar a nossa alma para fora, nos esvair diante de Jesus. Amém? Quando às vezes estamos sentindo a presença de Deus, começamos a chorar, começamos a senti-lo muito forte em nossa vida, e de repente choramos, de repente começamos a segurar aquele choro para não começarmos a gritar ou extrair e jogar a nossa alma para fora. Mas é isso que devemos realmente fazer, jogar tudo que está lá dentro para fora. Sabe aquela vontade que você tem de gritar em momentos difíceis? Aquela vontade que você tem de colocar para fora as coisas que você está sentindo? Essa é a chave do quebrantamento. Precisamos entrar diante disso. Toda vez que você se sentir triste, toda vez que você se sentir abatido, entre pelas portas das águas com a chave do quebrantamento. Ela vai trazer felicidade para você. As lágrimas vão ser tão grandes, que de repente você está nadando em felicidade diante do Senhor. O quebrantamento é tão forte, ele nos cura, ele nos restaura por dentro. Amém? Chave do quebrantamento e da felicidade. A porta de Mifkadê, que é a porta da guarda, em Neemias 3:31, essa porta da guarda, ela era muito importante para a segurança da cidade. Era uma grande porta que havia uma torre de sentinela, e ali sempre ficava um vigilante, um soldado pronto para o ataque do inimigo. Quando essa porta era destruída, deixava a cidade vulnerável para um ataque iminente. O inimigo facilmente entraria na cidade e poderia fazer um estrago muito grande. Então era uma porta onde tinha os seguranças ali, uma torre de sentinela, uma torre de vigia,
onde o vigilante ficava cuidando. Aqui nós temos aqui o exército, o 5º batalhão do exército, e ali eles têm umas torres. Em todas as esquinas tem as torres, e eles deixam o vigilante assim, não importa se tem guerra, não importa. Tem um vigilante que fica naquela torre cuidando noite e dia desses cantos estratégicos. E na cidade de Jerusalém, no reino dos céus, existe esse lugar, a torre na nossa vida espiritual, que nos cuida, que cuida da igreja, que cuida do ministério, que cuida da nossa vida espiritual, da nossa família, para que o inimigo não entre. E qual que é a chave que cuida dessa porta da guarda? É a chave da oração e da vitória. A oração está intimamente ligada à vitória. Então é a chave da oração. Em 2 Samuel 8:6, diz assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi pôs guarnições, ou guardas, na Síria de Damasco. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor da cidade, anda em derredor da sua vida, anda em derredor do teu ministério, anda em derredor da tua família, anda em derredor do teu casamento, anda em derredor dos seus relacionamentos, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança em súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Amém? Então a chave da oração, ela cria essas torres de vigias. Amém? Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Então temos chaves espirituais. Essas chaves espirituais rompem portas da nossa vida, abrem portas da nossa vida. Então a chave da oração libera essa vitória. A vitória sobre o inimigo. Ele não entra na sua vida porque você está orando. Você está vigilante, a torre está lá. Você está abrindo toda vez a chave de guarda. Orar é abrir a chave da guarda, é estar na torre de vigilância. Amém? Essa chave é muito importante, muito profunda, me tocou bastante hoje à tarde. Em Neemias 12:39 fala sobre a porta de Efraim. Esse nome foi dado para o segundo filho de José, que significa porção dobrada e duplamente frutífero. Ao segundo filho chamou Efraim dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Gênesis 41:52. Também foi escolhido por Jacó como filho que receberia a bênção da primogenitura. Olha que interessante, presta atenção nessa parte. José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão e pôs sobre a cabeça de Efraim, a mão direita, embora esse fosse o mais novo. Cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do seu pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés, e disse: Não, meu pai, esse aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou, respondendo: Eu sei, meu filho, ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, seus descendentes se tornarão muitos povos. Essa porta de Efraim libera essa prosperidade, libera frutos sobre nós. A porta de Efraim libera frutos. E para liberarmos frutos sobre nós, para liberarmos essa prosperidade sobre nós que estava sobre a bênção de Efraim, precisamos da chave da humildade. Eu vejo isso muito forte na vida de Efraim. A humildade. A humildade de Efraim de não levantar e falar assim: peraí, pai, por que você está fazendo isso? Ou entrar e entrar naquela discussão que José estava... que o seu pai estava tendo com José. Ele não entrou naquela discussão, mas ele ficou em silêncio e ele se submeteu à bênção de seu pai. E essa submissão dele, essa humildade dele, levou ele para um lugar próspero, deu a ele essa bênção. Amém? Essa chave é a chave da humildade. Libera a porta de Efraim. Amém? Há uma porta chamada Porta do Vale.
Em Neemias 3,13, essa porta, quando ela é restaurada e aberta, dava de frente a um vale. E nós enfrentamos lutas e dificuldades. A porta do vale ela é muito clara. Eu acho que é a porta mais simples que nós vemos. É a porta do vale. Ela não tem muito segredo. Você entende que vale é uma prova mesmo, porque os irmãos sempre já usam isso como símbolo, né? Você pergunta, está tudo bem? E o irmão fala, estou no vale. Daí você já sabe que vale está intimamente ligado a algo ruim. Mas eu queria dizer que a porta que abre a porta do vale é a chave da intimidade. A porta do vale, ela só é aberta, ou ela começa a ser aberta para pessoas que começam a se aproximar do Senhor. Você conhece a Jesus, você tem um encontro com Ele, e a partir do momento que você começa a ter provas, o Senhor começa a abrir a porta do vale para você. É porque você está entrando na chave da intimidade. Ele está te dando a chave da intimidade, o segredo. Nós lemos em Isaías que o Senhor leva o seu povo. Eu estou trazendo o meu povo para o deserto para ter um encontro comigo. Eu estou levando o meu povo para preparar uma mesa no deserto. Então, o deserto não é algo ruim. O deserto é um encontro de intimidade. Só que a única pessoa que entendeu isso foi Moisés. Moisés foi o único que teve a coragem, a audácia de subir no Monte Sinai. E o povo estava tão pecador que o Senhor falou, não, eles não podem nem subir. Nem tocar porque eles morrerão. Só Moisés subirá no monte. E só Moisés tem esse encontro magnífico. Os sacerdotes têm uma experiência ali com o tabernáculo, mas não é tão forte como Deus queria. Deus queria que todo o povo encontrasse Ele. Todo o povo tivesse esse encontro com Ele. A chave da intimidade libera a porta do vale. O vale é o lugar onde nós temos a intimidade do Senhor. É um lugar árido. É um lugar onde nós estamos sozinhos. É um lugar baixo. É um lugar onde nós olhamos para cima e estamos rodeados de montanhas. É um lugar onde nós temos a intimidade do Pai. O vale é o lugar propício para buscar o Espírito Santo para ter intimidade. Então a chave da intimidade, ela abre a porta do vale na nossa vida. Quando você estiver passando por lutas, saiba, Senhor, eu estou sendo fortificado para ter uma intimidade maior contigo. Tudo que o Senhor quer no momento de luta, no momento de adversidade, é que nós se acheguemos a Ele. Toda vez que você está passando por uma dificuldade, às vezes é porque você se afastou, às vezes é porque você se esqueceu, às vezes é porque você parou de orar. E aí o Senhor libera essa dificuldade para o quê? Para você voltar a conversar com Ele, para você voltar a ter intimidade, para você voltar ao jejum, a prática do jejum, a prática da oração. Isso é muito sério. Toda vez que acontece um problema muito, muito profundo, nós corremos para o Mestre. Corremos para o Mestre porque sabemos que Ele é o nosso único socorro. Eleva os meus olhos para os montes. Aonde Ele está? O salmista está onde? Ele está no vale, olhando para os montes. Os montes rodeiam os vales. Os vales são os lugares pequenos. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e que o buscam. A chave da intimidade abre a porta do vale. Isso não é ruim. Abrir a porta do vale não é ruim. Abrir a porta do vale libera uma intimidade com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. A porta do gado das ovelhas, em Neemias 3:1. Deus diz, eu sou a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Esther recebeu livramento não só para ela, mas também para todo o povo, em Esther 4:14. Qual que é a chave que abre a porta das ovelhas? É a chave do temor do Senhor e do livramento. Essa chave se chama a chave do temor do Senhor e livramento. Isaías 33:6. Abra comigo Isaías 33. Fui procurar umas outras traduções e encontrei algo muito profundo nessa palavra que talvez não esteja na nossa tradução. Isaías 33, versículo 5. 33:5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Versículo 6. Haverá a Sião estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação. Olha que profundo. Abundância de salvação, gado de ovelhas. As ovelhas. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será a chave do seu tesouro. O que diz aí, mãe? Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O amor reverente a Jeová será o teu maior tesouro. O amor reverente.
O amor reverente a Jeová será o seu maior tesouro. Uma outra tradução, a NVI, diz que o temor do Senhor será a chave do teu tesouro. O temor do Senhor será uma chave que abrirá riquezas. E Isaías 36 diz, né? A grande riqueza de salvação. Aqui diz a abundância de salvação. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós tememos o nome de Jesus, começamos a receber livramentos. Temer ao Senhor é agir como uma ovelha. Temer ao Senhor é agir como uma ovelha. A porta das ovelhas, nessa palavra, agora que estamos estudando aqui, significa isso. Temer ao Senhor é ser como uma ovelha temente, o amor reverente. A ovelha, quando ela vai ao matadouro, ela não esperneia, ela apenas ela solta suas lágrimas sem gritar, sem grandes movimentos. É um amor silencioso. Ela ouve a voz do seu pastor e ela obedece. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e obedece. É a chave do temor do Senhor. E a última porta, e não a menos importante, a última chave é a chave da casa de Davi. A porta oriental, que abre a porta oriental, que está em Neemias 3:29. Acredita-se que essa porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém e que hoje se encontra lacrada, espera-se que o Messias entre por ela em sua segunda vinda. E a porta oriental só ele pode abrir, ela ainda se permanece fechada, é a chave da casa de Davi. Podemos ler ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Apocalipse 3, versículo 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Ele tem essa chave, ele vai abrir, ele abrirá a porta oriental, a porta que olha para o Oriente, a porta que olha para Jerusalém, a porta que está no Oriente. Então essa porta oriental, Jesus, o próprio Mestre, abrirá. Que possamos receber as chaves espirituais do Mestre, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, para que a igreja receba as chaves espirituais das suas mãos. Eu oro para que a igreja receba a chave da capacitação e da conquista, a chave da gratidão e da fidelidade, a chave da autoridade do mundo espiritual, a chave da fé, a chave da prosperidade, a chave do amor e do resgate, a chave do quebrantamento e felicidade, a chave da oração e da vitória, a chave da humildade, a chave da intimidade, a chave do temor do Senhor e do livramento, e que possamos junto contigo receber a chave da casa de Davi. Em seu nome, Senhor. Em seu nome, Pai. Amém. Amém.